Olá, 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 olá! Hoje nós vamos falar do Brasil pós-Dom Pedro I, chamado período regencial. Esse período, embora tenha ficado lá no passado, de 1831 até 1835, depois até 1840, foram duas fases, tá? Primeiro da regência trina, depois da regência una. Esse período inaugurou algumas coisas que duram até hoje. Por exemplo, o coronelismo. Coronelismo hoje em dia existe, hein? Existem famílias no Nordeste e talvez até aqui no Sul que dominam determinadas áreas de comunicações, pequenas cidades e no Nordeste até grandes cidades. Existem verdadeiras famílias de coronéis que estão lá há muito tempo, né? Eu não vou citar o nome aqui porque não seria correto, mas há vários, tá? Tem uma família de comes e bebes, outra colorida, mas tudo bem, isso é outra história. Donos de televisões, é um tipo de coronelismo moderno. Esse coronelismo moderno é tão nocivo quanto foi o da regência trina. Mas vamos começar lá pelo passado para a gente entender como funciona hoje em dia, tá? Em primeiro lugar, quando Dom Pedro abdicou, a expectativa era que o Brasil se acalmasse, mesmo porque pensava-se que com a presença de regentes brasileiros, até se chamou de Ministério dos Brasileiros, né, a coisa iria sossegar. Mas não, não sossegou. Aliás, foi um dos períodos mais conturbados da história do Brasil. Em primeiro lugar, porque o regente não era o rei, era o regente. Havia uma regência primeiro trina, depois uma regência una. O regente Feijó foi o símbolo dessa regência una, mas existiam grupos por trás. E esses grupos, eles eram movidos por interesses financeiros, interesses políticos, alguns interesses cruéis, como por exemplo a manutenção da escravidão. Então essas eh, lideranças que existiam, elas não eram unidas entre si. E além de tudo isso, ainda havia insatisfação, aquela velha insatisfação que você já sabe, com excesso de impostos, com autoritarismo, com aquele quarto poder que tanta dor de cabeça deu, que era o quarto poder, o poder moderador. Agora, com essa nova forma de governar, tinha-se a impressão de que a coisa ia melhorar. O menino era um menininho, Dom Pedrinho II. Os governantes autorizados eram regentes brasileiros. Isso dava então a sensação de que a coisa ia melhorar. Mas não, não deu certo não. Tá? Em primeiro lugar, porque tinham três linhas de pessoas que pensavam diferente entre si. Então, um país com insatisfação por causa de impostos, com um menino no governo que não podia fazer nada, com líderes brasileiros, mas com interesses variados, vamos ver alguns deles, não podia dar certo, né? Deu muita dor de cabeça, tanto que mudou. Primeiro começou com uma regência provisória, tá? Durou 2 meses, tá? Do mês 4 ao mês 6, em junho, acabou. Tá? Depois, é claro, veio uma permanente, e aí foram escolhidos regentes que faziam parte da Assembleia, e a Assembleia estabeleceu que os componentes deviam ser brasileiros. Tranquilizou, mas não resolveu. Né? Haviam muitas insatisfações, conforme você já sabe. E aí o que acontece é que no primeiro reinado, os três grupos se degladiavam pelo poder. Eram os liberais moderados, eles eram conservadores, tá? Liberais moderados, pensa na palavra, liberais moderados. Esse grupo, na maioria, eram fazendeiros, tá? Eles eram donos de terra, eles aceitavam a monarquia, bem tranquilo, tá? Aceitavam a autoridade dos regentes, desde que não houvesse o quarto poder, poder moderador que concentrava o poder. Eles eram liberais moderados, mas não queriam o moderador. Guarda isso, tá? Liberais moderados que não queriam o poder moderador. Por quê? Porque era mais um poder nas mãos de quem dominava. De forma que eles queriam assim um pouco mais de liberdade, mas para eles, tá?
liberdade nas decisões, liberdade com voto, eles queriam estabelecer sistemas eleitorais, mas o voto era censitário. Você já sabe o que é voto censitário. Quem tem dinheiro pode se candidatar e pode votar. Quem não tem dinheiro não pode votar. Negro não votava, mulher não votava, analfabeto até há pouco tempo atrás não votava. Então era um voto censitário baseado no dinheiro. Esses eram os liberais moderados. Tá? Um grupo. Depois tinha os liberais exaltados. Esses eram republicanos. Esses aí tinham forte tendência a romper com o império. Não rompiam de cara, né? Mas com o tempo isso foi crescendo até rolar a proclamação da República. Mas demorou quase 60 anos para isso acontecer, 58 anos, tá? De 31 até 89, até 89 isso. Então, demorou tempo. Eles eram liberais, eram exaltadinhos, todo nervosinho e tal, mas eram médicos, eram comerciantes urbanos, defendiam a autonomia das províncias. Isso é uma coisa muito interessante, porque eles eram exaltados, mas eles eram exaltados para conseguir o poder regionalizado. Eles não queriam a centralização do poder, e sim a fragmentação do poder. Eram republicanos, não conseguiram transformar numa república, continuavam exigindo, eram pessoas que tinham terras, tinham alguma riqueza, não eram grandes fazendeiros, né? Os grandes fazendeiros eram liberais moderados ou restauradores, nós vamos ver os restauradores já. Esses eram profissionais liberais, pequenos proprietários, não gostavam da escravidão. Tá? Então, liberal exaltado, diferente do liberal moderado, que queria escravos, esses aí, eles queriam uma forma mais afrancesada, né? Mais republicana. Não conseguiram muita coisa, tanto que a libertação da escravidão demorou muito tempo. Eram, como disse, eram pequenos proprietários, mas eram comerciantes. E comerciante não gostava muito da influência inglesa. Portanto, os liberais exaltados queriam o fim daqueles acordos que a monarquia tinha com os ingleses. A gente comprava tudo da Inglaterra, você também já sabe isso, tá? Então os radicais queriam o fim da monarquia. Radicais eram liberais exaltados, eram radicais, mas eram liberais. Por quê? Porque queriam liberdade, até para os escravos, tá? Diferente dos liberais moderados. Deu para entender? Liberal moderado gostava de escravidão. Liberal exaltado eram até republicanos, só que não rolou de cara. E tinha também um terceiro grupo, por isso que não se entendiam, que eram os restauradores. Liberal moderado aceita a monarquia, mas não quer o quarto poder moderador. Restaurador aceita tudo. Eles eram, na verdade, pró-absolutistas. Eles queriam que o poder ficasse centralizado no Rio de Janeiro, eles não queriam autonomia das províncias, e eles queriam manter a unidade do país. Isso ajudou, tá? Claro, senão o Brasil hoje seria composto por inúmeros outros pequenos países, como o restante da América Latina. Eles defendiam que o poder ficasse nas mãos dos regentes. Tá? A situação, então, era uma situação, vamos dizer assim, conflituosa até dentro do próprio governo. Então, o Dom Pedro foi embora, mas a administração continuou sendo aqui. Né? O menino não mandava nada. E aí, de 31 até 34, eles tiveram que mexer com a Constituição. Lembra que tinha a Constituição de 1824? Em 34, 10 anos depois, eles diminuíram os poderes constitucionais, tá? Suspenderam o poder moderador. Opa, isso começa a agradar alguma parte dos membros do governo. Suspenderam o poder moderador, tá? Criaram assembleias provinciais, isso ajuda muito, né? Dá a impressão que vai melhorar. Assembleias provinciais, não era Estado naquele tempo, era um grupo regional que tinha poderes regionais, inclusive de criar impostos, de criar leis de que não ofendessem a Constituição, é claro, né? E nesse período acaba-se com aquela regência trina de 3 governantes e
dá-se o poder ao regente Feijó, né? Então é chamado de regência una daí para frente. Esse homem, ele, o padre Diogo Antônio Feijó, ele era um senador, era um padre, tá? E era o principal regente. Na verdade, isso criou uma descentralização do poder. Regência una, porém descentralizada. Concedeu-se, deixou-se, permitiu-se que as províncias, são os estados de hoje, as províncias pudessem ter seus próprios controladores, administradores, tá? Isso descentralizou o poder. Agradou aqueles que eram liberais, tá? Mas não agradou os regressistas. Não agradou os liberais moderados também. Na verdade, agradou os que eram mais favoráveis à descentralização, tá? E aí, isso vai gerar problema. Nesse momento vão se criar dois grupos. Parte daqueles que eram moderados se unem aos restauradores. É claro, né? Porque afinal eles eram monarquistas. Esses aí começam então a ser chamados de regressistas. Espera um pouco. Regressistas por quê? Porque eles queriam o regresso da Constituição de 1824, não ficaram contentes. Opa, mais um motivo para ter conflito. Regressistas queriam o controle novamente nas mãos e a velha Constituição. Por quê? Porque eles estavam habituados ao jeitinho brasileiro de dar solução à moda deles. Parte dos moderados, porque moderado é aquele cara que está em cima do muro, né? Uma parte foi para o lado dos restauradores, outra parte foi para o lado dos exaltados, que eram progressistas, que exigiam a manutenção dessas reformas constitucionais de 1834. Esse chamado ato adicional, a reforma da Constituição. E eles queriam que continuasse esse ato adicional em vigor, dando poder às regiões. Isso vai trazer uma tendência que nós vemos até hoje, essa regionalização. Como eu disse, existem famílias que vêm desde aquele tempo governando determinadas regiões e surge nesse momento com o padre, o frei, né, padre Diogo Antônio Feijó, a formação de uma nova guarda militar. Era chamada de Guarda Nacional. O exército brasileiro era fraco, principalmente estacionado no Rio de Janeiro, em Salvador, nas cidades portuárias, mas precisava ter uma guarda nacional. E o Feijó teve a brilhante ideia de criar a Guarda Nacional. E aí começam os problemas. Uma Guarda Nacional não é um exército. Ela é, sim, vamos chamar assim, de uma milícia autorizada, como se fosse assim, uma guarda municipal, só que essa era a Guarda Nacional, não é exército, né? Que tinha armas, consequentemente exercia um poder especial para reprimir os opositores. Então, quem ia contra sabia que naquela região existiam os membros da Guarda Nacional. E quem é que controlava a Guarda Nacional? Aí é que começa o tal do problema. Eram líderes que compravam patentes, eu já falei disso uma outra vez. Você comprava o título, tá? Assim como comprava título de nobreza, comprava o título militar. Normalmente o cara já queria logo um título legalzão, assim, de coronel, né? E aí surge o coronelismo. Nós temos algumas famílias aí, Cides e Ciros e Fernandinhos, Collorzinhos e outros por aí até hoje, que são ainda resquícios daquele tempo. Só que hoje, um pouquinho diferente. Vai ter até uma atividade na página de número 171, atividade 2, falando sobre isso. Você vai ter que fazer atividade, tá? O ato adicional de 1834, então, cria autonomia regional. A autonomia regional necessitava de uma guarda nacional, e uma guarda nacional podia descer o pau. E quem tem poder manda, né? Quem tem arma manda mais ainda. A finalidade era manter a ordem social. Vamos manter aqui a coisa funcionando. Contendo rebeliões, mas não era um serviço remunerado, não. Era um serviço
obrigatório, o cara era convocado, mas normalmente ele já era funcionário de um coronel, de um fazendeiro. Isso é muito mal, porque isso deixa nas mãos das lideranças regionais um grupo armado e esses caras faziam o que bem entendiam, tá? Mandavam, desmandavam. Para tentar controlar isso, criou-se uma justiça eleita, chamada juiz de paz. Olha o nome, juiz de paz. Na verdade, era eleito. Então, como o voto era censitário e só votava quem tinha dinheiro, quem ia ser juiz de paz era exatamente alguém que fosse amigo de quem tinha dinheiro. Consequentemente, quem tinha dinheiro, os coronéis, os fazendeiros, eles faziam, desfaziam, cometiam injustiças, matavam, mandavam matar. E esse poder ficava protegido. Por quê? Porque o juiz era amigo deles. Então, é mais ou menos como hoje tem aí os Supremos, né? Os Supremos. Então, você faz o que quer, desde que você tenha renda, você tenha dinheiro para comprar o juiz. Infelizmente, o Brasil tem essas coisas, né? E esses caras controlavam, né? E controlam em muitos lugares até hoje. Tem gente, são políticos que permanecem no poder, né? Essa política suja é uma política hereditária. Desde as capitanias hereditárias, talvez, tenha esse ranço, né? Mas nessa fase se estabelece o coronelismo. E o regente Feijó, ele dá então esse poder às províncias. As províncias então podiam ter seus exércitos, membros da Guarda Nacional, que não eram assalariados propriamente ditos, mas eram remunerados pelo coronel, que era quem mandava, o fazendeiro, enfim, eram capangas, jagunços, né? Que eram tidos como uma guarda, como autoridade, e quando cometiam arbitrariedades, chacinas muitas vezes, eram absolvidos, porque o juiz, né, era amiguinho deles e tal. Então, eram, assim, extremamente favoráveis aos amigos. Para os amigos tudo, para os inimigos tudo de mal. Então, eram rigorosos com os opositores, né, e amiguinhos, brandos, liberais com seus colegas. O fenômeno, então, do coronelismo surge aí, tá? Surge oficialmente porque os caras recebem o título de coronéis, né? E isso é uma página, assim, que não pode ser esquecida da nossa história, tá? Hoje em dia, muitos são donos de rede de televisão, tá? E aí na página 170 você vai encontrar isso, tá? Eles divulgam as notícias que eles querem, eles crucificam quem eles querem, fazem propaganda contra aqueles que eles não gostam. Eu não vou entrar nesse mérito, né, porque a gente está assistindo isso, né? E é triste ter que falar, mas existe até hoje, tá? Então, na página de número 171, você vai ter que responder essas questões, tá? É a tua tarefa. Atividade 2 da página 171. Tá? Um beijo e boa sorte.